Estão preparados? Então vamos lá. O pior programador que conheço. Não tem, cara. Esse início aqui já me pega bastante, meu. A grande vantagem de medir a produtividade do desenvolvedor é que você pode identificar rapidamente os programadores ruins. Isso aqui me pega muito, meu. E eu até tuitei pra vocês esses dias sobre. É impossível medir a produtividade de um dev olhando apenas para um número. É impossível. E o que eu queria dizer com aquilo? Por que é impossível tu medir a produtividade de um dev? Porque independente do tipo de métrica que tu vai criar na tua empresa, o dev sempre vai achar uma forma de burlar. E eu não digo isso porque eu tô falando que o dev faz corpo mole, cara. Não é isso. É porque é burro mesmo querer medir a produtividade de alguém por apenas um número. Eu já vi acontecer. E não é um dev. É um efeito que começa no grupo, no time, e as pessoas nem precisam te falar uma com as outras pra debater sobre. Por exemplo, se a empresa decidir que vai medir a produtividade dos devs com commits, tipo assim, vamos ver quem tá fazendo mais commit no projeto. O que vocês acham que vai acontecer? Os devs vão começar a corrigir typo na documentação com commit. Vai ser um commit pra corrigir uma palavra que estava escrita errada. Se a empresa decidir fazer, por exemplo, baseado em tickets resolvidos, tu nunca vai ver um time indo atrás de mais tickets. Tu vai ver ticket para débito técnico, até para analytics vai ter a galera querendo implementar. Cara, essa é a realidade. Tu não mede um dev produtividade por um número aleatório, tá ligado? Não é assim que se mede um dev, meu. E até me perguntaram aqui, tá, Lucas, mas como medir então? E eu falei, cara, eu diria pra não medir. É isso. Eu diria pra te não medir. Eu diria que tu tem que medir o número de tickets. Não, é o contrário, né? Ele perguntou, tá, mas como é o Matt, né? Perguntou, me diz você, né? Esquecendo um pouco o ambiente profissional, você, enquanto dev, como mede a sua própria produtividade? Quando você sabe, sem que seja de forma empírica, que você está produtivo? E essa aqui foi a minha resposta, eu queria também saber de vocês. Porque eu, normalmente, quando eu consigo entrar no flow, eu sei que eu tô produtivo. E eu, na minha cabeça, eu crio subtarefas. E eu tenho elas tudo mentalmente. É basicamente isso que eu faço, cara. Então, como que funciona a minha cabeça? E eu posso ser louco. Ok, eu não vou te tirar também esse mérito, talvez seja isso. Mas isso aqui sou eu, né? O que eu faço no início do dia? Na minha cabeça eu sei que eu tenho alguns tickets, tá? Eu tenho esses tickets aqui. Eu tô cagando pra quantos commits eu vou fazer. O que eu faço? Eu pego e tento resolver um ticket de cada vez. Normalmente eu começo pelo mais fácil, mas dentro da minha cabeça, isso aqui não é um ticket. Dentro da minha cabeça, isso é uma lista de coisas que eu tenho que fazer. São listas de subtarefas. E eu mentalmente coloco um prazo pra mim. Normalmente esse prazo é até o meio-dia. Então, tipo assim, até o meio-dia, eu quero vir aqui e concluir pelo menos 2 tarefas. Por que essas 2 tarefas? Porque eu decidi que essas 2 tarefas, juntas, elas merecem um pull request. Juntas, aquelas 2 tarefas merecem um pull request. Então é basicamente isso que eu faço, tá? Mentalmente, eu crio subtarefas. Isso tudo eu tenho que terminar com... Claro, tem que ser uma tarefa palpável para ser terminado até o meio-dia e depois até o final do dia, ok? Vocês estão me acompanhando? Se algo está me impedindo, eu pessoalmente fico mais fissurado no problema ainda. É assim que eu funciono. Mas eu tenho que concordar que eu tenho hiperfoco. Nunca fui diagnosticado, mas é o que eu acho. E eu acabo ficando irritado por distrações. Também azar do que é a causa, eu só vou me descrever. Eu fico irritado com distrações quando eu coloco uma tarefa e eu não consigo cumprir. E aí tu deve estar pensando assim, não, Lucas, eu também sou assim. Mas não, cara, eu sinto uma pressão e essa pressão ela vai crescendo e essa pressão é tipo assim, Lucas, tu é um inútil, cara. Tu não tá sendo produtivo. Mentalmente, inconscientemente eu sinto essa pressão. Não é uma coisa externa, é uma coisa louca, é uma coisa de foco, cara. Eu não quero perder o foco, eu entro no flow e é isso, cara. E quando eu fico irritado com distrações porque eu não consigo avançar porque eu estou bloqueado, eu não aguento mais e eu percebo que eu tô assim, se eu continuar assim por muito tempo eu vou ter um burnout. E o que eu faço, eu saio da frente do computador. Eu vou lá pra rua, touch the grass, né? Vou ali dar um abraço na Sara, vou lá fazer um café. Então a Sara até já sabe, tem dias que eu passo várias vezes ali por ela, que ela tá trabalhando no escritório, e eu passo ali só indo na cozinha pegar um café. Toda hora. Ela já sabe, cara, é por causa disso, né? Então eu sempre levanto quando eu tô nesse estágio. E eu demorei alguns anos pra aprender a fazer isso, tá? E eu evitei muito burnout. Então no meu caso, eu tenho hiperfoco e eu sei que tô produtivo quando eu entrei no flow e eu não tive um colapso no final do dia. Se eu não entrei no flow, eu não fui produtivo. Se eu tive o colapso, eu entrei no flow e eu não consegui entregar. Então,
é uma coisa ou outra pra mim. Ou eu não entrei no flow e eu não fui produtivo, ou eu entrei no flow e não consegui entregar, e aí eu tive um colapso. E eu não mensuro meu esforço apenas por entregas das subtarefas. É mais ou menos isso. Mas voltando aqui, quero contar a vocês sobre o pior programador que conheço e por que lutei para mantê-lo na equipe. Pô, esse é um reviravolta que eu não esperava. Eu não esperava por isso, cara. Pra te falar bem real. Há alguns anos eu escrevi um tópico no Twitter, no X, né, sobre o melhor programador que conheço, que deveria escrever uma postagem no blog. Parece justo falar sobre o pior também. O nome dele é Tim McKinnon. O cara botou o time na reta aqui. E quero que você saiba quão improdutivo ele é. Cara, não pode ser. O cara botou o cara na reta mesmo. Será, meu? Caraca, o cara linkou o LinkedIn do maluco. O cara colocou o LinkedIn do cara aqui, meu. O pior programador que ele já trabalhou. O pior. Eu vou pegar uma água lá e eu vou deixar vocês maturando essa ideia. Trabalhávamos para uma conhecida consultoria de software de um grande banco que decidiu introduzir métricas de desempenho individuais. Yep. Isso acontece muito em consultancy companies, cara. Porque é justamente isso, né? Principalmente para aquelas que trabalham com Agile. Então, se tu tem uma empresa que trabalha com Agile e ela é uma consultoria de software, provavelmente tu vai querer medir métricas de desempenho. Porque é isso que tu consegue depois barganhar preço, valor, hora, cabeça hora, né, meu? É assim que tu consegue, por exemplo, vender a hora de um júnior como sênior. Fica a dica aí, se tu quer criar uma consultoria, uma empresa de consultoria, principalmente para grandes bancos, tu precisa medir o desempenho. Então, é basicamente assim que tu faz, meu. A forma que uma consultoria faz para vender as horas de um júnior pro sênior é medindo o desempenho individual. Questão de processo, cara, é processo. Para fins de avaliação e desempenho pessoal. Isso foi disseminado por toda a organização e chegou à nossa equipe em termos de pontos de história entregues. Os caras fazem pontos de história. Estão ligados o que é o ponto de histórias, pra quem não tá ligado aí, como que funciona? É a seguinte, ó. Tudo começa por um sprint refinement, que a gente fala. Tem um sprint refinement. Nesse refinement, lá tu já tem as tarefas. Tem as tarefinhas, tem várias tarefinhas. E aí, né, o grupo, o time, tem várias cabeças nesse time. Normalmente, num time de Scrum, tu vai ver ali cerca de 5 pessoas, 5, 6 pessoas talvez, 8 já é demais, tá? Já é uma grande família, tem que quebrar. O que o pessoal faz, né? O pessoal, ele dá ponto pra cada tarefa. Como é que funciona esse ponto? Funciona, e aqui tu vem assim, Lucas, por que as empresas me aplicam Fibonacci no LeetCode, nas entrevistas? É por conta disso aqui, cara. Então, isso aqui é um Fib, é um Fibonacci, tá? Então tu vai ter 1, 2, 3, 5, 8, e acima de 8... basicamente, a gente quebra. Tem como tu votar em 13, mas a gente quebra, tá? Quebra em mais tarefas. E aí tu dá um valor para esse número aqui. O que acontece com esse valorzinho aqui, desse númerozinho aqui? Esse número, ele é medido para ver qual que é a capacidade do teu time. Então, quantos pontos o teu time é capaz de resolver durante uma sprint? E essa sprint, ela dura, por exemplo, 2 semanas, tá? Então tem uma sprint de 2 semanas e o que todo mundo quer saber é qual que é a capacidade desse bando de maluco aqui, cara. É resolver 34 pontos, por exemplo. Quantos pontos eles conseguem resolver? Muitas vezes, sim, para colocar os pontos, tu precisa de uma bola de cristal. Mas o que acontece quando o time começa a ser medido pelos pontos? Em vez de colocar 2 numa tarefa, que é 2, o time começa a colocar 3. Ao invés de colocar 1 numa tarefa que é de validação, começa a colocar 2. Por quê? Porque os dados é difícil. Porque tem que verificar com outros times. Porque toca nessa parte legada do projeto. Independente do que for, tu vai vir com um valor normal. Lucas, o que é esse valor? É tempo? Não, não é tempo. Sabe como é que isso aqui funciona? É o mais louco. Esses números aqui não são tempo. Esses números são complexidade. Tem a complexidade da tarefa. Então tu vai medir que o time é capaz de 2 semanas resolver 34 pontos de complexidade. Só que vai chegar um momento que o PO, o PM ou qualquer stakeholder vai chegar pra ti e vai falar assim, tá, mas me diz o seguinte, tu tava fazendo 34 pontos em 2 semanas. Por que nessas últimas 2 semanas tu fez só 20 pontos? Os pontos não é prazo, mas eu preciso saber dos pontos em complexidade que não são prazos pra saber qual que é o prazo, entendeu? Tu não tá entendendo onde eu quero chegar? E aí, o que acontece, pessoal? Se tu trabalhar na área tempo suficiente, tu vai ter a ótima oportunidade de se deparar com esse gráfico aqui, tá? Esse vai ser o gráfico que tu vai se deparar daí. Eu não posso te explicar, não tem como eu te explicar. Quem trabalha na área sabe, já viu isso aqui. Se tu tem experiência, tu já viu esse gráfico aqui. Comenta aí se tu já viu esse gráfico aqui. Só pra ver no chat, comenta se tu já viu esse gráfico aqui. Quem já viu esse chat aqui? O famoso gerador de burnout. Esse aqui é o burnout chart.
Exatamente, cara. Esse aqui é o Burnout Chart, pra quem me perguntou. Exatamente. Acertou, miserável. É isso aí. Mas voltando aqui pro nosso texto, né? Isso ocorreu depois de uma discussão ponderada com o gerente do departamento que sabia que não se deveria medir coisas como linhas de código ou bugs encontrados, porque as pessoas podem facilmente manipular isso. Tu acha? Tu acha mesmo? Aí ele falou aqui, ó, o nosso objetivo... Ó, olha só, aqui é o manager, né? O nosso objetivo é escrever um software bug-free. Sem bugs. Cara, tu quer escrever um software sem bugs, tu deleta as linhas de código. Quanto mais código, mais bug, cara. O pessoal não entende isso. Eu vou pagar $10 de bônus pra cada bug que tu encontrar e corrigir. Aí o que os devs falaram? We are rich. Estamos ricos. Estamos ricos, cara. O cara vai pagar por bug que eu encontrar e corrigir. E aí o manager tá, né? Eu espero que isso entregue. Eu espero que isso aqui entregue, não. Que isso aqui leve a um comportamento melhor, um comportamento certo, né? E aí os devs comemorando. Eu vou comprar uma nova minivan lá nessa noite. É isso aqui, cara. Exatamente. As simple as that. E não porque o código deles tem muito bug, mas porque eles sabem qual que é o incentivo. Então o que tu faz? Tu começa a procurar pequenos bugs pra resolver, cara. Lucas, como é que tu procura menos bugs pra resolver? Eu não tô entendendo o que tu tá falando. Eu vou desenhar pra ti se tu não tá entendendo o que eu tô falando. Vai ficar bem claro. E não é mau caratismo. Vocês vão estar falando agora que eu tô dizendo que o dev é mau caráter. Mas tu quer ver como que tu consegue fazer isso, ficar rico com esse incentivo, sem ser mau caráter? Ou melhor, se enganando? Tu até pode ser, mas tu tá se enganando e é fácil de se enganar. É assim que tu faz, ó. Deixa eu te ensinar. Eu vou te ensinar isso aqui. Tu pega uma tarefa, ok? A tarefa diz, tu tem que fazer A, B e C. É isso que a tarefa diz, tá bom? Tu, como um dev experiente, tu sabe que o C2, ou melhor, o D, deveria estar dentro desse ticket. Deveria. No fundo, tu sabe que deveria. Mas, cara, fizeram eu pontuar esse ticket em 3, vai ser 3. Vai ser 3 no escopo que eu pontuei, tá ligado? É isso aí que tu faz. Vai ser 3 no escopo que eu pontuei. E aí o que tu faz? Tu entrega o ticket assim como tá. O que o time de QA vai fazer? O time de QA, se ele for bom, ele vai falar assim, ó, não, mas esse edge case não foi feito e aí esse requirement tava faltando. Ah, top. Top. Então, tu gera automaticamente 2 tickets de bug. É bug ou é feature? E aí aqui tu tem um incentivo. Se ele tá pagando $10 aqui por bug, pronto, o time já fez 20. Por exemplo, tu ia não ganhar os 20 e tu ia atrasar essa story que tu tinha pontuado em 2 e que na verdade ela era pra ser 5 com aquele escopo e tu vai atrasar a tua tarefa ou tu vai ganhar $20 e criar outras 2 tarefas. Tu tá entendendo onde que eu quero chegar? Então, não é que eles estão comemorando porque o código deles é ruim, cara. Eles estão comemorando porque esse não é o incentivo correto para medir a produtividade de alguém. Em vez disso, mediríamos as histórias entregues, ou poderiam ter sido pontos da história. Acontece que isso não importa, porque representava um valor comercial. Estávamos usando algo como Gira, e as pessoas colocavam seus nomes nas histórias, o que tornava muito fácil gerar essas métricas de produtividade. O que me leva ao Tim. Pra quem não sabe, esse aqui é como o Tim começou a sua carreira. Ele foi de Senior Developer para Agile Coach. E ele falou... O autor falou aqui que o Tim, ele é o pior programador que ele conhece. Mas algo me leva a crer que a gente vai ter uma reviravolta e o Tim vai ser, na verdade, um cara ótimo. A pontuação de Tim foi consistentemente 0. 0. E o pessoal chegava lá pro Tim e falava assim, ó. I hate your code. É basicamente isso que o pessoal falava lá pro Tim, tá? 0. A pontuação do time era 0. Não apenas baixo ou com tendência de queda, mas literalmente 0. Semana após semana, interação após interação, 0 pontos para o time. 0. Bem, o Tim claramente teve que ir embora, né? Essa foi a conclusão do gerente. E ele me pediu para tomar as providências necessárias para que o Tim fosse removido e substituído por alguém que realmente entregasse, você sabe, histórias, story points. E eu recusei categoricamente. Não foi nenhuma decisão difícil para mim, apenas disse não. Veja, o motivo pelo qual a pontuação de produtividade do Tim foi 0 foi que ele nunca se inscreveu para receber nenhuma história. Como é que é na empresa de vocês, cara? Na empresa de vocês, vocês têm as histórias e vocês que têm que ir lá e se auto-colocar as histórias pra vocês? Em vez disso, ele passava o dia fazendo parceria com diferentes companheiros da equipe. Ele fazia pair programming com
team members. Pair programming, cara. Então, em vez disso, ele passava o dia fazendo pair programming com diferentes membros da equipe, com desenvolvedores menos experientes. Ele pacientemente os deixava dirigir enquanto os empurrava para uma solução. Ele não os sobrecarregaria nem os atropelaria. Se o cara é coach, né, meu? O cara é coach. Já viu o pair programming, onde um é coach e o outro é o ChatGPT. O time é o ChatGPT, exatamente. O ChatGPT é o próprio team, por isso que ele foi... O ChatGPT, então, era Agile Coach na Microsoft antes, cara. É exatamente isso, cara. Ele não os sobrecarregaria nem os atropelaria, mas permitiria que dedicassem tempo para aprender enquanto elaborava cuidadosamente momentos de percepção e aprendizagem. Muitas vezes com perguntas socráticas. E se, como mais? E se? Tá, mas e se acontecer tal coisa? Com os mais velhos, mais seniors, né? Era mais como cocriação ou sparring. Trazer diferentes visões de mundo para resolver um programa para produzir algo melhor do que qualquer um de nós teria pensado sozinho. Tim é um excelente programador e você sempre aprende algo com ele. Tim não estava entregando software. Tim estava entregando uma equipe que entregava software. Toda a equipe ficou mais eficaz, mais produtiva, mais alinhada, mais idiomática, mais divertida, porque Tim estava na equipe. Vai, Tim! Expliquei tudo isso ao gerente e o convidei para passar por aqui e nos observar, trabalhando de vez em quando. Sempre que ele aparecia, ele via Tim sentado com alguém diferente trabalhando em algo deles. E você poderia ter certeza de que a qualidade dessa coisa seria significativamente melhor e o tempo para valorizar significativamente menor. Sim, você pode ter melhor, mais rápido, mais barato. Só é preciso disciplina. Do que quando o Tim não estava fazendo parceria com as pessoas. Então, o Tim fazia os outros ser melhor. Em vez de o Tim dar 100% dele, o Tim dava 20% para 5 pessoas. O time era o bichão. Go Team! Exatamente. Aí o pessoal parou de falar pro team assim, ó. Nunca mais falaram. I hate your code. Eles começaram a falar. Bah, ô meu! Teu código é muito bom, cara. Quer dizer, o código que eu criei contigo me olhando é muito bom. No final, mantivemos time e silenciosamente abandonamos as métricas de produtividade individual em favor da responsabilidade da equipe onde rastreamos. E comemoramos o impacto comercial que estava proporcionando à organização como uma unidade de alto desempenho. É isso, cara? Então, assim, ó, como eu não vou nem precisar ler a conclusão. Como é que eu já vi ser resolvido essa questão de produtividade, tá? Tu vai pegar esses 5 magrão aqui, ó, tu vai pegar todo o time, tu vai pegar o time e tu vai definir a sprint desse time bem clara com base num objetivo. Toda sprint, ela tem que atingir um objetivo. Esse objetivo, ele tem que estar ligado a algo que a gente pode usar aqui como OKR da empresa. Então, isso eu já vi funcionar numa startup. Eu não tô falando que o OKR é o bichão e todo mundo tem que usar o OKR. Não, não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que numa empresa que eu vi que a gente media a produtividade de um time baseado em quantos objetivos o time resolveu em prol de um OKR, que é Objective Key Results. Então, para cada Key Results do OKR da empresa, tu quebra objects. Então, OKR são objetivos e resultados chaves. Resultados chaves, tá? Então, em inglês, é Objective Key Results. Essa é a forma que tu mede. Tu mede a produtividade do time. É isso. Simples. Só não tente medir a contribuição individual de uma unidade no sistema adaptativo complexo, porque a premissa da questão é falha. Além disso, se você tiver a chance de trabalhar com o Team McKinnon, você deveria fazer isso. E essa foi a história do Team. Vocês já notaram que tá todo mundo batendo no Agile, cara? O que aconteceu com o Agile?